agora respondem para mim assim: Aleikum Salam. Que a paz esteja convosco também. Esse é o cumprimento da paz. Paz significa salam. As-salam, o pacificador. Quem que é? Deus. A religião do Islã, ele vem do derivado salam, que é paz. Automaticamente, Islã significa submissão, entrega, dedicação à vontade de Deus. Então, aquele ser humano, aquela pessoa que se dedicar, que submeter e se entregar a Deus com sinceridade, com veracidade, ele vai encontrar paz interna e externa. Onde você andar, você deve transmitir a paz. Nós praticamos um dito do nome profeta, que ele falou: espalhem a paz para todos, com o cumprimento da paz, para quem você conhece e para aqueles que você não conhece. Então, o muçulmano, ele tem essa determinação de espalhar a paz, trabalhar pela paz. Compreendeu? Nós, muçulmanos, praticamos algo conhecido como os 5 pilares da religião. E vocês estudaram esses 5 pilares com o professor. 5 pilares por quê? O que é um pilar? Isso aqui é um pilar. Por que serve? Para sustentar, para segurar, para manter. Mesma coisa na religião. Os 5 pilares, os muçulmanos praticam para se manterem firmes dentro da religião. O primeiro pilar é os 2 testemunhos. O ser humano que acreditar e pronunciar, dizendo que eu acredito, eu testemunho que não há divindade digna de adoração, exceto Deus, aquele que não possui sócios e nem parceiros, o único e digno de ser adorado. Testemunho que Muhammad é um servo e mensageiro de Deus, assim como Jesus, filho de Maria, foi um servo e mensageiro de Deus. Essa pessoa, então, é considerada muçulmana. Entendemos o quê? Não precisa ser árabe, não precisa ser africano, não precisa ter uma etnia específica para ser muçulmano. Qualquer pessoa pode ser muçulmana. Basta ter a crença em Deus único e em seus mensageiros. Depois do primeiro pilar, a pessoa deve então praticar o segundo pilar. Quais são? O segundo pilar são as 5 orações. Rezar 5 vezes ao dia, nos horários determinados. Os horários determinados conforme o tempo. Por exemplo, quando inicia a aurora. O que é a aurora? O início do amanhecer. Aquela faixinha clara, ela vai sobrepor sobre a escuridão da noite. Vai acontecer o quê? Vai ficar tudo claro no dia. Então, quando inicia a aurora, inicia a primeira reza do dia. Ela vai até que hora? Até amanhecer por completo e o sol nascer. Por volta das 4 e pouco da manhã até umas 6 horas. Vamos dizer, das 4h30 até umas 6, eu tenho para rezar uma reza de 5 minutos. A reza, eu devo ficar nessa posição que vocês estão. Assim, em pé. Por isso que aquele desenho ali, mihrab. Se você vai rezar na mesquita,
o orientador vai ficar aqui. O sheik, o líder da reza, ele fica aqui. Os oradores ficam nas fileiras, alinhados, ombro a ombro. Esse espaço é para poder se curvar. Quando completa a fileira, aí vem a outra fileira completa aqui. Entendeu? A reza, você vai se curvar para Deus, vai levantar e vai se prostrar, colocando a testa no chão. Em forma de adoração, submissão. Você vai conversar com Deus. É uma conexão que você tem com o seu Criador. Deus não precisa da minha reza, mas eu necessito. A segunda reza do dia, ela inicia ao meio do dia, quando o sol está mais centralizado na terra, por volta do meio-dia e 20, e vai até a sombra de qualquer coisa que estiver maior do que ela mesma, até a tardezinha. Do meio-dia e 20 até umas 3h30 mais ou menos. Eu tenho para rezar uma reza de 5 minutos. A terceira reza inicia a tardezinha, das 3h30, quando a sombra de qualquer coisa estiver maior do que ela mesma. Ela vai até o pôr do sol. Das 3h30 até umas 6h30 mais ou menos. Eu tenho para rezar uma reza de 5 minutos. Ao pôr do sol, inicia a quarta reza. 6h30 da tarde até anoitecer. Até umas 7h15, 7h20. Às 7h20, quando anoitece, inicia a quinta e última reza. E vai até a metade da noite. Ou então, até a oração da alvorada. Ou seja, tem um horário longo para rezar uma reza curta e pequena de 5 minutos. Ou seja, eu tenho 24 horas que eu fico feliz, sorrio, fico triste, choro, ganho, perco, tenho altos e baixos. Eu falo 5 minutos, falo com o meu Criador. É bom o carro, estou andando, acabou o combustível. O que acontece? O carro para. O ser humano está lá, alegre, triste, alegre, perde, ganha, vai. Para, 5 minutos, se conecta com aquele que te criou, o Criador. Ele vai te colocar energias, ele vai te abastecer com fé, vai te alimentar dessa fé para você prosseguir. Compreendeu? Então a reza é necessária para mim. Então, primeiro pilar, os 2 testemunhos. Segundo pilar, rezar 5 vezes por dia. Terceiro pilar, é chamado de zakat. É um tributo, um imposto colocado para todo muçulmano ou muçulmana que atingiu um lucro durante o ano inteiro. Ele vai pagar 2,5% desse dinheiro aos pobres, aos necessitados da sua comunidade. Por exemplo, é calculado, conforme a grama da prata, uma porcentagem que foi determinada aqui no Brasil, por exemplo, R$3.000. Durante o ano inteiro, se você conseguiu guardar 3.000, não menos que isso, sobrou com você, você lucrou, não é dívida, 3.000 durante um ano. Então você é considerado rico ou rico. Você deve tirar desse 3.000 2,5%. Vai dar R$70. 3.000, R$70 é pouco. Vai dar para o pobre, para o faminto, para o necessitado, para o endividado. Entendeu? Se você ganhou 3 milhões, vai tirar 70 mil. Para você é pouco.
o calendário gregoriano é setembro, mas nunca vai coincidir um com o outro. Porque o calendário gregoriano é fixo. O calendário lunar, ele se movimenta conforme as fases da lua. Quando inicia a lua nova, inicia o mês. Durante as fases, a lua está cheia, é metade do mês. Aí vai até outra lua nova, acabou o mês e inicia outro. Então o mês vai ter 29 dias, ou 30, nem mais e nem menos. No mês do Ramadã, o que aconteceu nesse mês do Ramadã? No mês do Ramadã, Deus Todo-Poderoso revelou o livro sagrado, o livro abençoado, o último livro, que são suas palavras, as palavras de Deus, conhecido como Alcorão. Esse aqui é o Alcorão. Ele abre da direita para a esquerda, escreve da direita para a esquerda. Esse aqui é o Alcorão. Ele abre assim, escreve daqui para cá. Esse livro tem 114 capítulos, ou suratas. Cada surata ou cada capítulo tem versículos. Uns tem 10, outros tem 7, outros tem 100. Nesse livro explica a história dos profetas que vieram, como Moisés, Jesus, explica a história de Maria, explica de Adão, explica regras. Esse livro é a constituição que os muçulmanos devem seguir. É especial. Ele veio no mês do Ramadã, então esse mês, Deus decretou algo chamado jejum. O jejum é você ficar sem comer e beber ou ter relação se for casado. Desde o amanhecer, da alvorada, até o pôr do sol. Depois do pôr do sol, é liberado. Você faz isso durante o mês inteiro, com a intenção de adorar o único Deus. Só isso. E ao mesmo tempo, uma reflexão. Porque tem pessoas que não vão poder jejuar. Tem. Se a pessoa está doente, tem que comer, tem que tomar remédio. Se a pessoa está numa idade avançada, um idoso, uma idosa. Se a mulher está menstruada. Se a mulher está amamentando uma criança. Está grávida. Essas pessoas não vão jejuar. Algumas delas vão repor o jejum depois. Outras não vão poder nem repor. O que elas fazem? Durante os dias de jejum, elas vão pegar o valor de uma refeição todos os dias e alimentar um faminto, um necessitado. Então o jejum é uma reflexão. Eu fico sem comer durante um pequeno período do tempo, enquanto tem pessoas que não comem, não bebem, têm necessidade. Então, eu devo amolecer mais o meu coração e ser mais sensível e ter empatia com o próximo. Esse é o Ramadã. Agora, o quinto e último pilar é chamado de Hajj, peregrinação. Todo muçulmano e muçulmana é obrigado, uma vez na vida, quem tiver condição
financeira e física. Deve vir a Meca fazer o ritual de peregrinação. Ali em Meca tem o primeiro templo sagrado, construído pelo profeta Abraão e o seu filho Ismael. Os muçulmanos, no mundo inteiro, todo ano, tem por volta de 4 milhões de pessoas, homens e mulheres, da África, da Ásia, da Europa, do continente americano, da Oceania, todo mundo ali. Homens, durante uma semana, todos iguais, sem roupa nenhuma, apenas uma toalha branca comprida, enrolada do umbigo até os joelhos. E a outra cobrindo os ombros. Mulheres cobrindo com manto o seu corpo e o seu cabelo. Esse manto não é uma novidade para nós. Porque uma das melhores mulheres que existiu na humanidade, a Virgem Maria, se cobria com esse manto. Em forma de modéstia, submissão e dedicação a Deus. Então todo mundo igual. Por exemplo, um faxineiro, um operário, um engenheiro, um advogado, um líder do Estado, você não sabe quem é quem. Está todo mundo igual, adorando o mesmo Deus. Porque nós, seres humanos, somos todos iguais aos olhos de Deus. Não há diferença para nós. O melhor para Deus é o mais piedoso, o mais temente. E a piedade, a temência, está dentro do coração. São 5 pilares que o muçulmano faz adorando o único Deus, com a intenção de alcançar a satisfação de Deus. Junto com os 5 pilares, tem algo chamado 6 pilares da fé. Fé é algo que está aqui no coração. Quais são os 6 pilares? Primeiro, acreditar em Deus. Segundo, acreditar nos seus anjos. Terceiro, acreditar nos seus livros. Quarto, acreditar nos seus mensageiros. Quinto, acreditar no dia do juízo final. Sexto, acreditar no decreto divino. Deus é o único. Quem é Deus? Isso foi perguntado pelo profeta. Em uma surah até no Corão. Deus disse, em árabe assim, Qul huwa Allahu ahad. Diga, Deus é o único. Allahu samad. Deus, o absoluto, não precisa de nada. Todos precisam dele. Lam yalid wa lam yulad. Ele não gerou e nem foi gerado. Significa que nós fomos gerados. Significa que Deus é o primeiro, nada vem antes dele. Ele é infinito, nada vem depois dele. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Nada e ninguém se compara a ele. Esse é Deus. Segundo pilar, são os anjos. Deus criou criaturas chamadas de anjos. São criaturas da luz, como nós seres humanos da terra, como os gênios do fogo. Só que seres humanos e gênios têm livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Tem o poder da escolha. Os anjos não. Entendeu? Tem anjo da morte, tem encarregado de tirar a alma. Tem anjo da vida, tem encarregado de colocar a alma. Tem anjo no sopro da trombeta. Tem vários anjos. Sempre obedecendo a ordem de Deus. Deus falou o terceiro pilar, que é os livros. Deus enviou livros sagrados, como o Evangelho, antes do Evangelho, Torá, antes dos Salmos, depois do Evangelho, o Alcorão, o livro final. Palavra de Deus. Outro pilar, os mensageiros.
dia do juízo final, um dia prometido, o dia a qual Deus vai ressuscitar todos, vão estar mortos e todos vão levantar e prestar conta para Deus. Vai receber o teu livro. Tudo que você fez está registrado ali. O decreto divino significa que Deus, antes de criar o mundo, antes de criar os seres humanos, antes de criar qualquer coisa, Ele criou a caneta, a pena, e falou: escreva. Ela respondeu: o que eu vou escrever? Ele te disse: escreva tudo que vai acontecer, até o último dia. Então ali foi escrito o teu nome, o seu, o meu. Tudo foi decretado por Deus. O único que pode mudar o seu destino é Ele, mais ninguém. Então o que for para acontecer, vai acontecer. Isso não quer dizer que eu vou cruzar o meu braço. Eu não sei o que vai acontecer comigo. A minha obrigação é de trabalhar para adquirir conhecimento e praticar o bem. Entendeu? Essa é a religião dos profetas e mensageiros. Porque todos eles vieram transmitir a mesma coisa. Tanto Muhammad quanto Jesus. Ou Abraão ou Moisés. Então o Islã é isso. Nada além disso. O exagero, o extremismo é um crime. A negligência também. Nós temos que seguir com a religião indiana. Nem 8 nem 80. Sempre o caminho do meio. Compreenderam? Eu fiz um resumo para vocês. Agora eu vou atender e responder a pergunta de vocês. Vocês vão levantar a mão. A gente faz conforme a nossa capacidade. O mais importante é você rezar sempre por esse poder todos os dias. Pode perguntar. Fiquem à vontade. É a turma do 8º e do 9º ano do Coelho Neto, né? 7º ano e 9º ano, né? Ninguém quer perguntar nada? Então eu vou desligar a câmera e vocês perguntam, tá bom?